malta, bom dia! Hoje é dia de terapia, assim que vou partilhar com vocês as últimas novidades da minha terapia psicológica e agora psiquiátrica. Como já vedes, levou já bastante tempo a ir à terapia psicológica porque tive um problema no trabalho e também tenho uma variedade ampla de traumas nos que tenho que trabalhar, especialmente antes de ter filhos, porque quero ser a pessoa menos tóxica possível quando eu tenha filhos. Estou segura muitos de vocês conseguem entender. Eventualmente, a minha psicóloga disse que se calhar levo muito tempo triste e com coisas não muito boas a suceder-me, assim que ela recomendou ir ao psiquiatra tomar se necessito um antidepressivo. Então, eu estive na psiquiatra e o primeiro que fez foi fazer um questionário de autismo, que aparentemente é parte do método que eles têm, porque se eres neurodivergente, as medicações podem afetar-te mais, então necessitas depois menos doses ou qualquer coisa desses. Então, pois me fez o questionário e eu sabia, quando ela estava a fazer o questionário, que era claramente um questionário de autismo, porque era tipo, tiveste algum interesse super intenso ou alguma coisa destas, gostas das coisas repetitivas, não gostas de fazer bate-papo com a gente, etc. Era como super óbvio. Eu saí daí pensando, mas eu estou aqui para ver se estou triste, não, se sou neurodivergente. Total, que eu voltei, porque é mais de uma sessão normalmente para ver estas coisas, e eu disse à psiquiatra, a última vez, fiquei confusa porque eu achava que estava aqui por uma coisa, em vez de perguntar-me se estou muito triste ou quero fazer-me dano, estive a perguntar-me um questionário sobre ser autista. Ela me explicou que era para ver as doses de medicação, etc. E saí daí com uma receita para um antidepressivo, mas também me disse que, baseado no questionário inicial, ele sugeria, recomendava, se eu queria ver se eu tinha autismo ou certo nível de neurodivergência. Então, eu estive a pensar e decidi que sim, queria saber. Em geral, um diagnóstico de autismo, especialmente quando eres adulto, na minha opinião, não... Ou seja, ajuda, mas não é como quando estás na escola, que a gente vai fazer coisas por ti para ajudar-te, mas sim que te pode dar direito a ter acomodações no trabalho, que a empresa não tem que aceitá-las, mas tu podes levar um papelinho do médico a dizer: olá, necessito esta coisa em particular para trabalhar melhor. E não és tu a dizê-lo, é como um profissional a dizê-lo, então tem mais peso, porque já sabem como funciona a sociedade. É uma das coisas que eu odeio mais, é tipo, se uma pessoa necessita poder trabalhar melhor, com certas condições que são fáceis, não são uma coisa assim extraordinária, tipo, imagina, a tua mesa para ti, mas não ter que mudar de onde estás sentado no trabalho todos os dias, porque necessitas um papel do médico para isso, ou seja, como pois vale, te faz sentir melhor, já está. Não, tens que ter um papel do médico. Em qualquer caso, total, que estive a ter várias sessões com o psiquiatra para ver se sou autista ou não. Na penúltima sessão, ele me diz: mas nós vamos fazer outra sessão mais, mas baseado em isto, tenho a ideia já quase feita de que sim, tens autismo, obviamente altamente funcional, mas autismo. E depois, tive a última sessão, ela me disse que basicamente cumpro todos os critérios para ser autista. Não estou muito contente com o resultado, porque obviamente fui eu a que decidi que eu queria ter um diagnóstico. Isto pode ajudar-me ou não ajudar-me, depende da situação, obviamente, porque há muitos prejuízos, não são prejuízos em português, há muitos estereotipos negativos e muitas ideias falsas, antiquadas ou rígidas sobre o que é ser neurodivergente. Então eu sei que é uma espada com doble filo, pode ajudar-me, pode não ajudar-me, dependendo do contexto, da gente, da situação. Mas eu tinha esperança de que ia provar que sou normal. Agora bem, o cérebro estándar não existe, não sabemos exatamente o que é um cérebro normal, mas há como uma expectação social, de maneira que como estão organizadas as coisas na sociedade, de que tu podes fazer certas coisas sem problema, que se te queixas, eres preguiçoso, ou não queres trabalhar, ou não eres cooperativo, vamos dizer assim. Para utilizar uma metáfora, eu sentia um peixe que estava a nadar no rio, mas eu não entendia muito bem como funcionavam as regras da natação no rio, mas eu podia esforçar-me e conseguir nadar como os outros peixes. Mas agora sinto-se a uma sardinha que está a correr pelo campo em vez de água. E não gosto muito, ou seja, eu sei que não é uma coisa má, ao mesmo tempo, a minha lógica é a seguinte: se já é difícil para gente que é tecnicamente neurotípica, que não sabemos se existe isso, se já é difícil para gente neurotípica sobreviver no sistema atual sem ter burnout, sem ficar super mal, para mim que vai ser
pela estrutura do meu cérebro, mais difícil todavia. Ou seja, não parece que sejam boas notícias. Eu achava que... Eu tinha esperança de que ia dizer-me, não, tu eres normal, neurotípica, e só necessitas mudar estas coisinhas e tudo vai a melhorar e vai ir bem. Que obviamente não é uma esperança inocente, mas eu a tinha. E agora sinto que esta é a prova definitiva de que isso nunca vai suceder. E obviamente eu pude trabalhar com como funciona o meu cérebro, encontrar estratégias distintas, etc. Mas acho que a realidade é que a minha vida vai ser tem sido mais difícil. Não tenho tido o apoio que eu tinha que ter, porque o conhecimento destas coisas, tudo isso, está mais avançado, mas tampouco é até agora em dia assim super bom. Sinto que a minha vida, em vez de conseguir uma coisa que faça a minha vida imediatamente mais fácil, só quer dizer que tenho que construir estratégias novas e descobrir qual funciona para mim, encontrar ambientes que sejam bons para mim e tudo isso, que vai ser mais difícil que para uma pessoa que não tem neurodivergência. E já é difícil em geral, assim que, por um lado, acho que os problemas são sistémicos, mas acho que estes problemas sistémicos são exacerbados, empeorados por eu ter neurodivergência. E é isso, sinto que isto é prova de que a minha vida vai continuar a ser difícil em vez de ajudar-me. E tanto o psicólogo como a psiquiatra disseram-me que um diagnóstico ajuda muito a autoaceitar-se, aceitar as coisas que são distintas sobre ti, etc. Mas, honestamente, eu continuo, mas levo já um tempo, desde que comecei a ir ao psiquiatra, a ver online, para reflexionar sobre a gente que é autista, que eu conheço. Eu não me vejo reflexada neles. Desde o meu ponto de vista, eu sou normal, e o mundo está cheio de regras estúpidas que a gente aceita para não ter que fazer o esforço de mudá-las. Mas eu sou normal porque a única base que eu tenho de como funcionam as coisas é a minha própria, porque eu não posso estar nas cabeças dos outros. Eu tinha esta esperança de que eu fora normal e o resto do mundo fora estranho. Não é que eu não seja normal, como diz a doutora, mas tenho deviações do modelo estándar, por assim decirlo, que vocês dirão, não quero dizer isso, não é normal assim, mas... Já sabedes, autoaceitação, positividade, etc. Agora mesmo estou no processo de aceitá-lo, mas ao mesmo tempo não me está a dar calma e tranquilidade. Estou a tentar buscar coisas que eu possa fazer, ações que eu possa tomar para ajudar-me a melhorar as coisas, mas, como estava a dizer antes, estou a ver coisas online, tipo, porque era muita gente que descobriu, especialmente mulheres, aparentemente, diagnosticar autismo muito mais complicado. Então, estive a ver vídeos de gente, ler as suas experiências, ler as suas dicas, e sinto que não são para mim, assim que... Obviamente, o autismo é um espectro, eu vou ter que descobrir o meu próprio caminho, tudo isso, mas não me sinto super positiva ao respeito. Sinto que todavía não tenho direção e que não sei que direção tomar. Agora bem, contatei com uma organização que se chama Especialisterne, vou deixar aqui o nome escrito por se querem dar uma olhada. É uma organização gratuita que ajuda a gente com autismo e outros transtornos deste tipo a encontrar trabalho, fazer cursos para preparar entrevistas. Eu, pessoalmente, não tenho problema com as entrevistas, sendo que tenho que mentir e dizer coisas que... É que vou adorar trabalhar na empresa e que o meu sonho é melhorar a qualidade de produção de lenços. Sim, mas a gente que tem problema com isso, então fazem muitíssimas coisas para ajudar-te com o processo laboral. Eu contactei com eles e enviaram-me informações, conhecer o que vão fazer, mas não sei se são webinários ou seminários, tenho que ver, mas como é que é para conhecer a equipa, tudo isso, fazem muitas coisas, sinto que se calhar pode ajudar-me, se calhar não, mas é grátis, olha, por que não, tentá-lo, vou ver o que sucede com isso, também a nível de trabalho. E não sei, agora estou a um ponto que a psiquiatra vai falar com a psicóloga, vão discutir a última reunião, pois não sei. Como é uma coisa que eu estava a fazer também por motivos de trabalho, para sentir acomodações ou alguma coisa desses, porque aparentemente há gente que quer contratar a gente neurodivergente para certos trabalhos por estereotipos positivos, tipo, todos vemos, não sei, gente autista nas séries de televisão e essas coisas, é como, sim, não é muito normal, mas faz bem o seu trabalho, sabes o que eu quero dizer? Então, há vezes que as coisas são para o teu favor, e às vezes que são contra ti. Mas agora vou ter mais ações, ver o que faço com isto, mas neste momento estou
estou no limbo, por assim decirlo. Não sei muito bem em que direção ir, não sei o que fazer com esta informação. Obviamente leva tempo adaptar-se às coisas e aprender maneiras novas, estratégias novas para ajudar-me a funcionar melhor. Mas sim, tenho uma lista gigante de coisas que preparei para o doutor que se chama autismo, interrogação, comportamentos que tive desde a infância até hoje. Para mim, isto era... Ou seja, desde a perspectiva dos outros, de que sou pequena, isto era ser uma pessoa tímida, introvertida, se calhar com ansiedade, mas quando comecei a pensá-lo desde poderia ser autismo, os comportamentos tinham sentido se eu fosse autista. Isto não me ajudou muito porque, como já os diz, eu tinha esperança de que eu ia fazer isto, ia provar que eu era uma pessoa normal, mas, claro, quantos mais questionários e mais falava com a doutora, quando eu falava das minhas experiências internas e externas, claro, eu falava dizendo, sim, isto é normal porque sou uma pessoa tímida, mas depois de ter na minha mente a lente de poderia ser autismo, tudo como espera, se calhar isto parece autista agora que eu estou a dizer em voz alta a alguém. Mas esta é só a minha experiência. Farei um update quando tinha novidades. Espero que for interessante, espero que fora útil. Deixem-me saber nos comentários se têm tido experiências de ser neurodivergentes, se tinham alguma dica para mim. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!